Bem, vamos separar, né? Vamos, como diria o outro lá, vamos por partes. Vamos começar pelo setor defensivo. Setor defensivo, meio-campo, ataque e depois vamos para o treinador, tá bom? Tá combinado? Então vamos lá, Valdemir Gomes, eu começo com você, o setor defensivo. Diz aí, Tigrão, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, um abração para você, um abraço para todo mundo aí que está com você aí no estúdio, especialmente para os amigos da Band. Então vamos lá, minha seleção da Série B, compartimento defensivo primeiro, peça defensiva, envolvendo aí uma fusão de Guarani e Ponte, é a seguinte: Ivan, Matheus Ludic, Fábio Sanches, Ronaldo Alves e Bidu. Essa a cozinha minha da seleção campineira da Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. Valeu, muito obrigado. Tá aí a cozinha, o Tigrão que está falando diretamente da cozinha dele, né? Tá ali na cozinha. Tá dentro da cozinha. A dona Estela tá preparando o rango lá e o Valdemir tá lá. E ele tá lá, falando diretamente da cozinha, tá aí o Tigrão. Daqui a pouco ele volta com o meio-campo. Júlio Nascimento. O Júlio Nascimento vai dar o voto dele e vai dar também o voto do Marcos Luiz. Marquinhos está de férias, né, Júlio? E você vai representá-lo aqui na seleção da Série B. Um abraço, boa tarde, Júlio. Um abraço, Batista. Um abraço a todos. E o Tigrão vai mudar o slogan em 2022, né? Vai virar o comentarista do pijama listrado. Vai ter uma mudança aí na próxima temporada. Aguarde o troco, hein? Aguarde o troco. Cuidado, hein, Júlio? Cuidado. Tigrão é vingativo, hein, Júlio? Cuidado, hein, Júlio? Ô, Batistão, falando sobre o sistema defensivo, né? Aqui, inclusive, dizendo os votos do Marcos Luiz, o Marquinhos votou no Ivan Quaresma como o goleiro da Série B entre os times campineiros, colocou o Ludic, o Thales, o Fábio Sanches e o Bidu. Acho que em relação aos votos do Tigrão, ele muda só o Thales e o Ronaldo Alves, né? O Tigrão votou no Ronaldo Alves, o Marquinhos coloca aqui o Thales. A minha escalação defensiva é muito próxima também, né? Entendendo que os goleiros da Série B do futebol campineiro foram Igor Vinhas, Ivan Quaresma, e do lado do Guarani, Rafael Martins e Gabriel Mesquita. Acho que o Ivan, mesmo não tendo participado de parte do campeonato, ele foi de forma unânime o principal jogador dessa posição dos dois times, né? O Ivan teve, assim que ele voltou, já uma grande atuação. Teve aquele jogo depois emblemático contra o Náutico, que ele já fez grandes intervenções e teve participações fundamentais nessa briga da Ponte contra a zona de rebaixamento. Até acho que ele foi mais exposto em alguns momentos do que os outros goleiros. Então, o meu voto também é para o Ivan Quaresma. E no sistema defensivo, dos nomes mencionados aí, eu só faria uma mudança. O Diogo Matheus, acho que ele está à frente do Ludic. Apesar do Ludic ter terminado o campeonato, eu entendo que o Diogo Matheus ele perdeu a posição por um aspecto físico. E no bom momento do Guarani, principalmente naquela reta final de primeiro turno, antes do momento de oscilação, que o Diogo Matheus também participou desse momento negativo, a participação dele era muito boa. Ele teve um jogo contra o Brusque, inclusive, foi uma goleada do Guarani no Brinco de Ouro, que ele foi um dos melhores jogadores em campo. Ele deu muita dinâmica para o Guarani aquele dia, tanto que ele fez gol numa tabela com o Bruno Sávio, depois ele retribuiu com uma assistência para o Bruno Sávio. Eu acho que no auge do Guarani o Diogo Matheus foi mais efetivo do que o Matheus Ludic, que apesar de ser um excelente lateral no ataque, eu ainda vejo muitas deficiências defensivas. Então a minha seleção é Ivan, Quaresma, Diogo Matheus, Thales, Fábio Sanches e Bidu no sistema defensivo. Batistão. Vamos lá, CH, sua seleção Série B 2021. Tá tranquilo, né? É quase unânime, né? A parte da defesa, depois a gente vai para o meio campo e o ataque. Ivan Quaresma, o Diogo foi o melhor lateral, eu concordo com o Júlio Nascimento. Ele só não terminou jogando pelo aspecto físico. Eu acho que Fábio Sanches e Thales no miolo de zaga. E na lateral esquerda eu vou votar no Rafael Santos. Eu acho ele fez partidas, eu não estou falando de regularidade, tá? A gente está falando de seleção, estou falando da minha preferência. Imagine que todos esses jogadores estivessem à disposição para eu pensar e colocar no meu time. O Rafael Santos é mais jogador para mim do que o Bidu.
O Bidu oscilou muito, o Rafael não. O Rafael foi atrapalhado também muito pelo aspecto físico. Então essa é a minha defesa. Repita, por favor. Ivan, Diogo Matheus, Thales, Fábio Sanches e Rafael Santos, lateral esquerdo. Bem, daqui a pouco nós vamos até analisar também por compartimento, assim que terminar aqui a votação. Antônio Lupi vem com a sua seleção. São os jogadores que se destacaram na Série B 2021. Diz aí, Lupi. Boa tarde para você. Tudo bem, Batista? Boa tarde para você, para todos os companheiros e para os telespectadores da Band. O meu sistema defensivo também não foge muito, né? Coloco o Ivan no gol. O Ivan começou a jogar pela Ponte Preta a partir da 11ª rodada. Ficou fora porque ainda estava se recuperando de uma cirurgia no punho. Então, o Ivan fez partidas importantes e foi, inclusive, eleito craque do jogo em diversas oportunidades. Então, o Ivan Quaresma é o goleiro. Na lateral, eu coloquei direito ao Ludic, acompanhei também o Guarani, é claro, a nossa função também, acredito que fez um bom campeonato. Na zaga, Thales e o Fábio Sanches. Eu coloquei o Fábio Sanches pela regularidade que ele teve na fase final da Série B. Ele ajudou muito a Ponte Preta e quando não jogou, a Ponte teve muito problema na zaga e ele, quando foi o titular, acabou dando conta. Então, coloquei também o Fábio Sanches na lateral, na zaga, e na lateral esquerda o meu voto é no Bidu. Perfeito. Portanto, está aí, então, a parte defensiva do Antônio Lupi. Está faltando a minha, né? Está faltando a do Gleger também, correto? Também. Eu vou ficar por último, você, Gleger. A minha, Ivan Quaresma, sem dúvida nenhuma. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Entendi. Ivan Quaresma. Eu vou votar no Matheus Ludic. Eu acho que o Matheus Ludic, apesar de, respeitar o Diogo Matheus fez um bom campeonato, mas ele teve um melhor momento. Né? Quando ele volta ao time naquela contusão do Diogo Matheus, o Matheus Ludic assumiu a titularidade, o Diogo Matheus voltou, porque, claro, isso aí é uma questão de critério do treinador, né? Que saiu por contusão, voltou, mas aí depois o Matheus Ludic conseguiu readquirir novamente a posição de titular. Então, para mim, esse menino é um talento. Então, o Matheus Ludic, o lateral direito. Dupla de zaga, Thales e Fábio Sanches, e lateral esquerdo, Rafael Santos. Rafael Santos, sem dúvida nenhuma, fez grandes partidas, fez gols, inclusive, com a camisa da Ponte Preta e sempre manteve uma regularidade. Né? O Bidu oscilou demais, apesar de ser um grande jogador, uma baita de uma revelação, mas para essa seleção eu vou ficar com o Rafael Santos. E destacar num time mais fraco, né? Porque a Ponte teve muitos problemas no campeonato. E você conseguir fazer o campeonato que o Rafael fez, precisa ter jogado individualmente muito bem. Segundo turno, né? Sim, claro. Sim, ele oscilou demais. Que foi como a Ponte subiu. A Ponte subiu de produção. Evoluir, né? Evoluiu junto com os demais jogadores. Mas com a própria Ponte. O Bidu é um ótimo voto, pelo amor de Deus. É bom demais. Bom, eu voto também no Bidu na lateral esquerda, na lateral direita. Eu fico com o Ludic, embora respeite demais o voto no Diogo Matheus. Sim. Mas o Ludic realmente terminou muito bem o campeonato. É verdade. Então, eu fico com o Ludic. Os dois zagueiros, o Thales e o Fábio Sanches, se destacou bastante na Ponte, e o Ivan Quaresma, indiscutivelmente, né? Até porque o Guarani, o grande problema, o calcanhar de Aquiles do Guarani na competição foi o goleiro. E é um negócio impressionante, porque a Ponte com dois ótimos goleiros e o Guarani com dois goleiros fracos, né? Vamos colocar assim, medianos. Então, se tivesse jeito da Ponte emprestar um goleiro para o Guarani teria subido ou não? Eu gosto demais do Igor Vinhas, hein? Eu gosto demais do Igor Vinhas. Chance boa. Chance boa aí, não tenha dúvida. Olha lá, levantou o dedinho lá. Dedinho, o Júlio Nascimento quer falar. Olha lá. Teve um comentário que eu achei muito legal na Rádio Bandeirantes, de um ouvinte. Ele disse o seguinte: tem só um jogador no futebol de Campinas que mudaria o destino dos dois times na Série B ao mesmo tempo, o Ivan Quaresma. Porque se o Ivan Quaresma fosse para o Guarani teria um grande goleiro decisivo, que foi o que faltou na reta final, né? O Rafael Martins, o Gabriel Mesquita oscilaram muito durante o campeonato e o Guarani perdeu muitos pontos por isso. E, ao mesmo tempo, o Ivan salvou a Ponte de muitas derrotas. Ou seja, a Ponte terminou ali, né, numa pontuação muito perigosa ainda, na briga contra o rebaixamento. E o Guarani teve o acesso não realizado por detalhes. Então, se o Guarani tivesse o Ivan, o Guarani teria tido êxito aí na busca pelo acesso e, ao mesmo tempo, a Ponte Preta teria mais dificuldade sem ele, né, Batistão? O próprio Igor Vinhas, né? Que quando o Ivan ainda contundido, que assumiu a titularidade, foi muito bem, né?
ajudando muito o time da Ponte. A Ponte, sem dúvida nenhuma, está muito bem servida de goleiros. Mas teve um jogo do Igor Vinhas que ele teve um momento, não vou lembrar agora, foi uma sequência de 2 jogos consecutivos. Foi antes da volta do Ivan que o Igor Vinhas teve algumas falhas, o que é normal, né? O Gleger até pode falar. Todo goleiro tem uma sequência negativa, mas o Igor Vinhas, em comparação aos momentos que ele substituiu o Ivan, eu acho que em 2021 foi o ano que ele mais teve dificuldade nesse momento de entrar em campo. Ô Júlio, qual foi então a defesa, a parte defensiva aí da nossa seleção? O Ivan Quaresma foi, ao lado do Fábio Sanches, as 2 únicas unanimidades. Foram os 2 jogadores que tiveram 7 votos. O Matheus Ludic entra com 5 votos, se não estiver enganado, depois o Carlão pode me ajudar aí. Aí entra o Thales, o único que não votou no Thales foi o Tigrão, que colocou o Ronaldo Alves, Fábio Sanches e o Bidu com 5 votos. O Gleger e o CH mencionaram o Rafael Santos, mas o Bidu recebeu 5 votos. Então, Ivan Quaresma, Ludic, Thales, Fábio Sanches e o Bidu. Esse é o sistema defensivo, Batistão. Inclusive mais à frente lá, né, no programa nós vamos colocar aqui, o Carlos Giacomelli preparou direitinho com a arte e a seleção e também o número de votos de cada atleta.